Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, do verso 1 ao 10. Jonas 3, do versículo 1 ao 10. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto e nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai, nós queremos rogar ao Senhor, como da mesma forma o Senhor agiu no coração do povo de Nínive, quando Jonas pregou, o Senhor haja nos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Que o Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós, que Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre os nossos corações, nos convencendo, Senhor Deus, dos nossos pecados e nos ajudando, Senhor Deus, a compreender a Sua palavra. Ó Deus, aqueles que estão mortos espiritualmente possam, ó Deus, vir à fé e serem ressuscitados pelo poder da Sua palavra, Deus. Aqueles que estão precisando, Senhor Jesus, de encorajamento, possam, ó Deus, ser encorajados pela Sua palavra, Deus. Edifica a Tua igreja e salva pessoas hoje, nessa noite, somente pelo poder da Sua palavra, Senhor Deus. E pelo Teu Espírito, é o que eu oro e eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3, então, nós estamos aqui de Jonas, onde nós vemos Jonas agora obedecendo ao Senhor, pregando a palavra de Deus, e o povo de Nínive se arrependendo dos seus pecados. No capítulo 1, nós vemos Deus chamando Jonas, e Jonas fugindo de Deus, e Deus lançando uma grande tempestade no mar. O mar, então, começa a ficar agitado por causa da desobediência de Jonas, e nós vemos Jonas dormindo, o sono da desobediência. Então Jonas é lançado no mar no capítulo 1, e ele é engolido pelo peixe grande. E no capítulo 2, então, nós vemos Jonas dentro do ventre do peixe, orando ao Senhor agora, reconhecendo a misericórdia. E agora nós estamos no capítulo 3. No capítulo 3 de Jonas, nós podemos dividir ele em 4 partes. Em 4 partes nós podemos dividir o capítulo 3 de Jonas. A primeira parte que nós podemos dividir é do versículo 1 ao 2. A palavra do Senhor vem a Jonas, e ele recebe pela segunda vez o comissionamento para pregar a Nínive. A segunda parte que nós vamos pensar é Jonas obedece à palavra do Senhor e vai pregar a Nínive.
A terceira parte, os ninivitas creem em Deus e se arrependem dos seus pecados. E a quarta e última parte é o versículo 10, a misericórdia de Deus opera para com os ninivitas. Os ninivitas então recebem a misericórdia do Senhor. Então nós vamos perceber, o primeiro ponto é que a palavra do Senhor vem a Jonas e ele recebe o comissionamento pela segunda vez para pregar a Nínive. É interessante que o versículo 1 mostra para nós, dizendo, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. Deus dá uma segunda chance para Jonas. No capítulo 1 nós vemos Deus chamando Jonas para ir a Nínive pregar contra ela, porque a sua maldade subiu contra ele até o Senhor. Mas Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele se levanta e vai para o lado oposto de Nínive. Era como se Deus estivesse mandando Jonas ir para a direita e ele vai para a esquerda. Então no capítulo 1 nós vemos a fuga de Jonas tentando fugir da presença de Deus e do chamado de Deus para pregar ao povo de Nínive. Então nós vemos Deus chamando Jonas e ele fugindo de Deus, mas Deus perseguindo Jonas com o seu amor. Constantemente nós vemos o amor de Deus sobre esse livro. Constantemente Deus está conduzindo a história e a vida de Jonas nesse tempo. Então no capítulo 2 nós vemos Jonas no ventre do peixe e a sua oração na angústia e o seu arrependimento. Mas meus irmãos, Deus é um Deus gracioso, que concede a Jonas uma segunda chance. Olha para o verso 1. O verso 1 diz que pela segunda vez Deus chama Jonas. A palavra do Senhor vem a Jonas. Jonas estava no capítulo 1 inteirinho endurecido com o seu coração. Deus manda uma tempestade para balançar o barco, mas Jonas estava agarrado no sono e foi necessário os marinheiros irem a Jonas para clamar, para pedir para ele clamar ao Deus dele. Então Jonas está totalmente em desobediência, dormindo. Mas da mesma forma que no capítulo 1, Deus fala com Jonas, e no capítulo 3, a palavra do Senhor vem a Jonas. E o texto deixa claro, enfatizar, que pela segunda vez, a palavra do Senhor vem a Jonas. Deus salva Jonas de morrer no mar afogado, quando ele é engolido pelo peixe grande, e Deus ouve a oração de Jonas de arrependimento, e Deus restaura Jonas agora para o serviço do qual o Senhor já tinha designado. Então Deus é o Deus misericordioso, é o Deus que nos dá nova chance, e para continuar vivendo, não só na nossa vida, não só os nossos planos, não só nova chance para podermos recomeçar novos propósitos, mas Deus nos dá nova chance para vivermos a vontade de Deus. Deus nos salva de nós mesmos, Deus nos salva dos nossos pecados, Deus nos tira da nossa desobediência, Deus nos dá uma nova chance para que possamos viver os seus propósitos. Porque se você está vivo hoje aqui, é uma nova chance que Deus está lhe dando para você ouvir a palavra de Deus e você obedecer e viver os propósitos de Deus. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todos os dias que você acorda pela manhã, todos os dias que você levanta pela manhã, é mais uma chance que Deus está lhe dando para você viver. É mais uma chance que Deus está lhe dando para você viver, não os seus planos, como eu acabei de dizer, não a sua vontade, não os seus projetos, mas os planos e a vontade de Deus. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e o Senhor deu uma segunda chance na promessa de Cristo Jesus. Em Cristo nós temos uma segunda, uma terceira chance, mas meus irmãos, preste bem atenção, nós temos uma chance, uma segunda chance, uma terceira chance, mas chegará o tempo que as chances vão acabar. Chegará o tempo, e esse tempo será quando Ele voltar. Ou você está com Cristo, ou viverá eternamente separado dele no inferno. Veja, você está com chance hoje.
hoje de se arrepender dos seus pecados, hoje de colocar a fé em Deus, porque chegará um momento que não mais vai ter chance, não mais vai haver chance, e você estará separado eternamente de Deus, e acabará a chance para você. Mas hoje é dia de você olhar para o nosso Senhor, Salvador, que é o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance, até Ele voltar, até Ele vir. Em Cristo, nós temos uma segunda chance. Olhe para Ele hoje. Então, ponto 2, Jonas obedece ao Senhor e vai a Nínive pregar. Veja, agora, ele está ouvindo o Senhor e obedecendo a sua palavra. Veja, o texto é claro em mostrar, enfatizar que ele vai segundo a palavra do Senhor. Olha para o verso 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. No primeiro capítulo, ele desobedece a palavra do Senhor. Veja, no segundo capítulo, ele está humilhado, orando a palavra do Senhor, porque a oração de Jonas é cheia de salmos no segundo capítulo, como nós vimos na mensagem do segundo capítulo. Mas no terceiro capítulo agora ele está obedecendo a palavra do Senhor e pregando a palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui vai um ponto importante para nós pensar. Orar a palavra do Senhor nos prepara e nos ajuda a obedecer a palavra do Senhor. A nossa oração deve ser cheia da palavra do Senhor. A nossa oração deve ser elevada ao Senhor com as próprias palavras do Senhor, para que o Senhor nos ajude a obedecer a palavra do Senhor. No primeiro capítulo, Jonas está desobedecendo a palavra do Senhor. No segundo, Jonas está orando a palavra do Senhor. E no terceiro, agora, ele está obedecendo a palavra do Senhor e está agora pregando a palavra do Senhor. Jonas está confiante na graça e no poder do Senhor. Jonas se levantou para ir a Nínive. Veja, eles eram conhecidos por todos os vizinhos por sua violência, por sua crueldade com os inimigos. O povo, os assírios, eles empalhavam vivas as suas vítimas em estacas pontiagudas, deixando assar até a morte no calor do deserto. Eles decapitavam as pessoas aos milhares, empilhavam seus crânios perto das portas da cidade e esfolavam as pessoas vivas. Agora Jonas está recebendo esse comissionamento do Senhor para ir a Nínive, para obedecer. Então Jonas tinha um grande desafio pela frente e entrar na cidade de Nínive e pregar a palavra de Deus contra ela, dizendo que Deus ia destruir aquela cidade em 40 dias. Então, meus irmãos, somente alguém que desfrutou do poder e da graça de Deus consegue enfrentar o desafio da pregação da palavra. Somente alguém que conhece o poder do Senhor, a graça do Senhor, consegue ir e pregar a palavra do Senhor. Porque foi isso que Jonas desfrutou no peixe. Ele desfrutou da graça e do poder do Senhor resgatador. Então Jonas, veja no verso 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas foi confiante na palavra do Senhor e no poder do Senhor. E é nessa confiança, meus irmãos, que nós devemos ir pregar a palavra do Senhor. Ontem nós saímos aqui nesse bairro para pregar a palavra do Senhor, não no nosso poder, não na nossa graça, mas na graça que nos salvou, mas na graça que nos resgatou, mas no poder que nos tirou das trevas. É nessa confiança que eu e você devemos ir pregar a palavra do Senhor. Jonas foi confiante diante de tamanho desafio para pregar a palavra do Senhor, obedecendo o Senhor. Nós pregamos por obediência, porque essa ordem foi dada a nós. É por isso que pregamos. Veja o verso 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. O ponto aqui é importante. Quando Nínive diz o texto que era muito importante, não quer dizer que era mais especial, é porque era muito grande, era uma nação, uma capital muito grande. Ela não está
texto não está querendo dizer que Nínive era algo no sentido mais especial de que outros povos, era porque era uma cidade muito grande. Algumas traduções trazem assim também. Então, nós pregamos a palavra do Senhor por obediência, porque essa ordem foi dada a nós, essa ordem foi dada para a igreja, essa ordem foi dada para você e para mim. E por isso nós precisamos pregar a palavra, meus irmãos. Nós cantamos aqui até que Ele venha. Nós vamos anunciar a esperança que nos salvou. E nós precisamos anunciar por obediência ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Meus irmãos, essa responsabilidade é sua e minha, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho a todas as criaturas e a todas as pessoas. Nós precisamos obedecer ao Senhor no anúncio do Evangelho. Nós precisamos pregar, porque é uma ordem, e não tem diálogo. Muitas vezes nós queremos dialogar com Deus, e queremos nos excluir dessa missão, mas se você foi salvo pelo Senhor, e você está como Jonas no capítulo 1, desobedecendo Ele e fugindo da missão de pregar o Evangelho, pode ter certeza que um dia o Senhor vai lhe pegar da mesma forma que pegou Jonas. Porque Deus chama eu e você para anunciar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho deve ser anunciada não só pelo pastor, não só pelo seminarista, não só pelos missionários, mas todos, eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Batista, a Palavra da Vida, ela está sendo convocada, intimada pelo Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho. Se nós estamos aqui plantando essa igreja em Rio Branco, Acre, é porque Deus deseja alcançar esse bairro, é que Deus deseja alcançar Rio Branco, é que Deus deseja alcançar o estado do Acre pela pregação do Evangelho. Isso é eu e você, nós como igreja. Nós como igreja. Veja o verso 3 ainda. A nossa disposição deve ser igual de Jonas. Jonas, ele se levanta e vai. O texto diz, Jonas se levantou e foi a Nínive. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas agora está com a mente, o coração transformado e obedece a palavra do Senhor. Jonas agora não está mais como no capítulo 1, que recusou, ouviu a palavra do Senhor, mas fugiu do Senhor. Jonas agora ele está ouvindo a palavra e se levantou e foi a Nínive. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Mas só acontece obediência quando a nossa mente e coração são transformados. Nós só conseguimos obedecer a palavra do Senhor quando mente e coração são transformados. E aqui eu quero deixar 3 conselhos que eu peguei do Alistair Begg, que nós sempre colocamos aqui na nossa devocional. No livro dele de devocional, ele tem 3 conselhos para que a gente possa conseguir aplicar e obedecer a palavra do Senhor. Eu creio que pode lhe ajudar. O primeiro é que em cada leitura da Bíblia, ou em cada sermão que você vai ouvir, ele nos instrui a refletir sobre 3 questões. A primeira é, como Deus está me chamando a pensar diferente? Como Deus está lhe chamando a pensar diferente a partir dessa pregação que você está ouvindo agora? Como Deus lhe chama diferente a cada dia que você lê a palavra do Senhor? Como através desse texto e dessa pregação, o que Deus está me chamando a transformar a minha mente. Esse é o primeiro ponto que ele traz. Segundo, como Deus está ordenando as afeições do meu coração, o que eu amo. Como esse texto
ou essa pregação me ajuda a amar mais a Deus. Como? Como? Então, em cada leitura que você fizer na sua casa, você pode perguntar: como esse texto está ordenando as afeições do meu coração? Como esse texto quer transformar as afeições, o amor do meu coração pelo Senhor? E a terceira e última pergunta é: o que Deus está me chamando para fazer hoje? O que Deus está me chamando para fazer hoje? Porque, meus irmãos, Deus transforma a nossa mente e coração para que a gente pratique. Jonas estava com a mente e o coração transformado, por isso ele obedeceu. Porque não adianta você querer praticar sem antes sua mente e o seu coração não forem transformados. Você vai até começar a fazer, mas logo você para. Porque não flui de um coração e de uma mente transformada. Nós só conseguimos obedecer de fato quando temos um coração transformado. E isso só depois acontece de nós passarmos por um processo de humilhação. Primeiro, nós precisamos ser humilhados pela graça soberana do Senhor para viver uma vida de obediência. E foi isso que aconteceu com Jonas. Primeiro, ele se achou autossuficiente, orgulhoso, tentando fugir de Deus. Mas no segundo capítulo nós vemos ele quebrado, humilhado e salvo pelo Senhor. Primeiro nós somos salvos e humilhados pelo Senhor para depois conseguir obedecer exatamente o que o Senhor deseja. E é exatamente isso que acontece com Jonas. E a nossa humilhação é por causa da graça do Senhor. E nós vemos isso na Bíblia toda. Nós vemos isso com o povo de Israel. Quando Deus dá os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. Então Deus falou a todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro o Senhor nos salva com a graça dele, com o seu amor, e depois ele entrega as suas ordens e as suas obediências, aquilo que nós devemos obedecer. Primeiro Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, e depois deu os 10 mandamentos. Assim é conosco. Primeiro ele nos tira da escravidão do pecado, e depois ele nos dá os seus mandamentos. Primeiro nós temos o encontro com a graça do Senhor, para viver uma vida de humilhação, e depois nós recebemos do Senhor as suas ordens. Todos nós só obedecemos ao Senhor quando estamos humilhados diante dele. Se nós não nos curvarmos a Ele por vontade própria, Ele se encarregará de nos humilhar, usando o sofrimento na nossa vida. E essa é a luta, a minha luta e a sua luta. Essa é a luta dos descrentes. Tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Uma vez eu fui questionado por um jovem. Ele falou para mim: Deus quer que a gente se humilhe para Ele. E é exatamente isso. Deus quer que nós venhamos nos humilhar para Ele. Porque só assim nós vamos conseguir obedecer. Mas nós somos humilhados debaixo de um Senhor, de um Rei soberano, mas de um Rei gracioso, de um Rei misericordioso, de um Rei poderoso. Esse é o nosso Deus. Mas nós vamos conseguir obedecer o Senhor somente quando nós estamos humilhados aos pés do Senhor. E isso é graça do Senhor para nos levar ao arrependimento, para nos levar à obediência. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto na vida de Jonas. Jonas é humilhado pelo Senhor para ser levado à obediência. Mas só que muitas vezes nós somos uma igreja orgulhosa, arrogante. Nós não queremos ser humilhados pelo Senhor. Vejam, nós precisamos nos humilhar para conseguirmos obedecer a palavra do Senhor. A mensagem que Jonas tinha que pregar era o próprio Senhor que iria dar para ele. Veja no versículo 2. Versículo 2. Que o Senhor fala para Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então Jonas obedece ao seu comissionamento para pregar a mensagem do Senhor, e o que Deus deseja
que ele pregasse. E é exatamente isso que Deus deseja ainda hoje dos seus ministros. A obediência e fidelidade à mensagem do Senhor. Jonas não tinha que inventar uma nova mensagem. Jonas não tinha que entregar um sonho, uma ideia dele. O que Jonas precisava fazer era pregar a mensagem do Senhor. Olha para o verso 2, para o finalzinho. A mensagem que eu lhe darei. A mensagem que eu lhe darei. Exatamente isso que Deus diz para Jonas e exatamente isso que Deus diz para nós ainda hoje. A mensagem que nós temos que pregar não é uma nova mensagem, não é um sonho, não é uma ideia, não são ilustrações, mas é a mensagem que o Senhor mesmo deu e essa mensagem está nos 66 livros que estão em suas mãos agora aqui. É essa mensagem que nós temos que pregar, é essa mensagem que nós temos que proclamar, é essa mensagem que nós temos que ser fiel. E é exatamente isso que Deus deseja dos seus pregadores, e é exatamente isso que Deus deseja de nós. Pregar a mensagem do Senhor. Um teólogo diz, J.I. Packer, escreve que o servo fiel de Deus deve ter o cuidado de deixar claro aquilo que ele tem a oferecer. Não a ideia dele, mas a mensagem de Deus, do livro de Deus, permitindo que o texto fale por meio dele. Essa é a nossa função. Esse deve ser o compromisso da Igreja Batista Palavra da Vida, e dos pastores que aqui pregarem, e dos irmãos, ao ensinarem a palavra nos ministérios das crianças, ministério das mulheres, ministérios dos jovens, na escola bíblica dominical. A nossa fidelidade deve ser ao Senhor. Essa deve ser a nossa missão, ser fiel ao Senhor, a mensagem que Ele entregou para nós. Nós não podemos adulterar essa mensagem, nós não podemos adequar essa mensagem, nós não podemos transformar essa mensagem só porque está ofendendo alguém que está ouvindo a mensagem. Não, nós temos que morrer pregando a verdade, mesmo que nos custe a vida. É isso. Mesmo que nos custe. Porque é exatamente isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama a morrer para nós mesmos. É exatamente isso que o Evangelho nos chama. Que o próprio Senhor Jesus disse que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E nós precisamos ter essa coragem. Assim como Jonas se levantou e foi enfrentar esse povo maldoso, violento. E nós precisamos ir pregar a mensagem do Evangelho. Nós não podemos adequar a mensagem da pregação do Evangelho, meus irmãos. Não podemos. A mensagem do Evangelho ofende, a mensagem do Evangelho humilha, a mensagem do Evangelho fere, mas a mensagem do Evangelho cura, consola, traz esperança. Ela faz isso comigo e com você. Ela corta, mas ao mesmo tempo cura. Ela faz. Veja, meus irmãos, que a pregação fiel da palavra é que gera fé e arrependimento. É a pregação fiel da palavra que gera fé e arrependimento. Veja aqui no versículo 5. O versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, o Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Meus irmãos, a fé ela só é gerada por meio da pregação do Evangelho. A fé ela não é gerada por meio de teatro. A fé ela não é gerada por meio de muitas coisas e outro instrumento. A única coisa que gera fé no coração do homem e na mente do homem é a pregação da palavra. Quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, é que elas vão ter fé. O apóstolo Paulo fala que Deus escolheu salvar as pessoas pela loucura da pregação.
Não existe outro meio, meus irmãos. Nós não podemos cair no erro de entrar em outro meio. O único meio que Deus salva pessoas é pregação, ensino da palavra fiel e claro somente. E é exatamente isso que Jonas faz aqui. Vá. Deus fala para ele, vá, pregue a mensagem que eu estou lhe dando. Faça o que eu estou mandando você fazer. É isso que eu e você devemos fazer como igreja. Nós precisamos transmitir a palavra do Senhor às pessoas para que elas possam ter fé em Cristo Jesus. Você quer que alguém que não conhece Jesus tenha fé? Fale da palavra. Seja fiel à palavra. Não seja fiel às suas ideias que você tem da palavra de Deus, mas leia a palavra com as pessoas. Ensine a palavra para as pessoas na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em todos os ambientes. Transmita a palavra a palavra do Senhor às pessoas. Fale, porque aí elas vão ouvir a palavra. Meus irmãos, interessante. Saímos ontem para evangelizar. Quando a gente bate na casa de alguém, para dar 5 minutos da sua atenção. Se a pessoa emprestou ouvido, meus irmãos, para ouvir, já está excelente. Porque não é poder de quem está falando, mas é o poder da palavra. É a palavra que faz. É o Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor, agindo no coração do pecador. Foi assim comigo, foi assim com você. Você ouviu a palavra e os seus olhos abriram para o Senhor Jesus. É a palavra. 5 minutos você precisa para explicar a palavra para um pecador. E se assim for da graça do Senhor, esse pecador pode se render a Ele e se arrepender dos seus pecados. Veja, o apóstolo Paulo fala, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A palavra do apóstolo Paulo não está dizendo, assim a fé vem pelo ouvir a palavra do pastor Edson, assim a fé vem pelo ouvir a palavra de fulano de tal, assim a fé vem pelo ouvir a palavra, as ideias, os teatros e isso e aquilo. Não, assim a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo somente, Cristo somente. Por isso que nós somos a igreja da Reforma Protestante, por isso que nós somos reformados, meus irmãos, porque nós cremos que somente as Escrituras, a centralidade das Escrituras. Nós não queremos mais nada, nós queremos simplesmente ensinar a palavra de Deus. Se você deseja Cristo, aqui é a igreja que você precisa. Se você deseja se alimentar da palavra de Deus, aqui é o seu lugar. Não porque eu tenho a palavra, mas porque nós queremos nos fundamentar e nos aprofundar na palavra do Senhor. Somente. Só ela. E mais nada. Nada de tradição, nada de igreja católica, nada de igreja... Não, é a palavra de Deus, os 66 livros e o nosso Senhor Jesus Cristo, morto e crucificado e ressuscitado. É ela que vai gerar fé no nosso coração. É ela. Mas, meus irmãos, veja que a fé, os ninivitas creram em Deus e se arrependeram através da pregação de Jonas. Uma fé verdadeira é uma fé acompanhada de arrependimento. Uma fé verdadeira é uma fé acompanhada de arrependimento. É impossível alguém dizer que tem fé no Senhor Jesus e não ter se arrependido dos seus pecados. A fé em Cristo é demonstrada pelo arrependimento. Por isso que João Batista vai dizer em Mateus capítulo 3, versos, produzam fruto digno de arrependimento. Veja, um comentarista diz, arrependimento falso, olha só o que o arrependimento falso faz. O arrependimento falso, ele lamenta o pecado em si, mas ele lamenta o pecado apenas pela consequência do pecado. As pessoas não lamentam
pelo fato de terem pecado, mas de terem sido pegas só. O arrependimento falso faz com que a gente não se arrependa dos nossos pecados por causa do pecado e por causa de Deus. O arrependimento falso, ele faz com que a gente se arrependa, mas porque foi pego. Ele está mais preocupado com a sua autoimagem do que com a realidade do que ele está vivendo na vida de pecado. Mas ele não está preocupado com a vida dele com Deus. O arrependimento verdadeiro lamenta o pecado em si. Chora porque pecou. Veja, mas os nivitas se desesperaram na condenação do seu pecado e da ofensa ao Deus de Jonas. Então, o arrependimento falso faz com que a gente só lamente as consequências do pecado. E a gente só apenas chore simplesmente porque fomos pegos. Mas o arrependimento verdadeiro lamenta o pecado em si. E está preocupado por causa da condenação que existe no pecado. Está preocupado com Deus em primeira instância. O Davi demonstra isso. O rei Davi demonstra isso no Salmo 51, versículo 4. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o arrependimento verdadeiro está sempre preocupado com Deus. Davi reconhece que pecou contra o Senhor em primeiro lugar. Mas na sequência do Salmo 51, nós vemos que Davi reconhece que pecou contra Urias também e contra Batseba. Mas o arrependimento verdadeiro está preocupado com a sua condição diante de Deus. Não somente preocupado porque as pessoas viram, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque alguém que está totalmente quebrantado e arrependido, agora ele tem vergonha diante de Deus. E ele confessa os seus pecados e não está mais preocupado só porque as pessoas estão vendo. Mas agora ele está preocupado com Deus e a fim de abandonar o pecado por causa de Deus em primeiro lugar. Porque quando você ensina alguém a obedecer somente na frente de alguém, quando você ensina seu filho a obedecer só na sua frente, quando ele estiver distante de você, ele vai fazer tudo ao contrário que você ensinou para ele. Na verdade, é assim também. Quando nós somos aquela boa pessoa na frente, na igreja, mas em casa, no trabalho, o arrependimento verdadeiro considera Deus. E essas evidências do arrependimento verdadeiro é que nós vimos no texto aqui. E a primeira evidência do arrependimento que nós podemos ver no texto é a tristeza e humilhação. Nós podemos observar no texto que quando o povo ouve a mensagem de Jonas, eles proclamam um jejum, vestem de roupa de pano de saco, e o rei senta sobre as cinzas. Veja no versículo 6, versículos 5 e 6, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. E proclamar jejum, se vestir de pano de saco, se expressa lamento, luto e humilhação. O ponto aqui, meus irmãos, não é que nós vamos nos vestir de pano de saco. Até porque o pano de saco que eles vestiam aqui eram peles de carneiro, né? Não é esse saco de plástico que nós temos aqui. O ponto aqui é que quando nós somos repreendidos por causa dos nossos pecados, nós vamos nos entristecer. Esse é o ponto. O ponto aqui é que quando você é repreendido por causa do seu pecado, e quando você se arrepende, você se entristece com profunda tristeza. A nossa postura com o pecado, quando existe arrependimento verdadeiro, não será mais de alegria. Não, nós não vamos rir do pecado, nós vamos compartilhar o nosso pecado e nem o pecado dos outros como um troféu ou como algo legal.
Porque é exatamente isso que acontece no mundo, e quando não existe arrependimento, muitas vezes, ou quando nós não levamos a sério o pecado, nós rimos do nosso pecado e nós compartilhamos o pecado do próximo como um troféu e achamos algo legal. Mas quando existe arrependimento, nós sentimos tristeza, nós nos humilhamos, nós jejuamos, nós buscamos a presença do Senhor. Um coração arrependido tem tristeza e humilhação por causa do pecado. Porque, de fato, antes de encontrar a Cristo, todos nós, eu e você, nós nos alegrávamos no pecado. Embora a alegria do pecado seja efêmera, passageira, agora quando olhamos para Cristo, vemos que o nosso pecado e o seu pecado levou Cristo para a cruz. Não há nenhuma graça no pecado, porque o meu pecado, o seu pecado foi pregado na cruz do Calvário. Não tem como rir de piadas pecaminosas que contêm conteúdos sexuais, até pornográficos. Não tem como rir do pecado da humanidade, porque o nosso pecado foi crucificado na cruz do Calvário. O seu pecado. Por que rir do pecado? Por que não sentir tristeza do pecado? Precisamos levar o pecado a sério, porque ele mata. E é o pior vírus, o único vírus que é pior do que o coronavírus e qualquer doença. Ele mata. Mata. Destrói a sua vida. Destrói a sua relação com Deus. Destrói. Mas o único remédio para o pecado é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos brincar com o pecado. Meus irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos olhar para o pecado. O segundo aspecto do arrependimento que os ninivitas tiveram, eles se voltaram para Deus. Vejam, o verso 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles se voltaram para Deus. Clamaram fortemente. Não existe arrependimento verdadeiro que não se volte para Deus. O arrependimento é um retorno a Deus, reconhecendo os seus pecados. O texto deixa claro que eles clamaram ao Senhor fortemente. O arrependimento é uma convicção de que nós necessitamos de Deus para nos tirar do pecado que nós vivíamos. Esse é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é olhar para Deus e dizer: só o Senhor tem capacidade, só o Senhor tem capacidade de libertar, de nos libertar do buraco que nós estamos enfiados. É isso que o povo de Nínive está olhando, ouvindo a mensagem de Jonas dizendo: em 40 dias Deus destruirá essa nação, em 40 dias Deus destruirá, Nínive será destruída. Agora eles estão arrependidos e olhando para Deus dizendo: só o Senhor pode. Arrependimento verdadeiro se volta para Deus com convicção de que Deus é a única saída. É isso. Somente Cristo pode nos libertar dos nossos pecados e mais ninguém. Não as nossas obras, não a nossa moral, não a nossa família, mas o Senhor Jesus Cristo somente. E é exatamente isso que o povo de Nínive agora estão fazendo. Eles estão se arrependendo dos seus pecados, estão clamando forte ao Senhor. Veja o final do verso 8. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram. E se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O terceiro aspecto que os ninivitas demonstraram arrependimento é que eles se converteram de pecados reais e verdadeiros. Pecados reais e verdadeiros. Eles se converteram do mau caminho e da violência que existia nas mãos deles. Veja, o texto deixa claro: e da violência que há nas suas mãos. Por isso, meus irmãos, quando alguém se converte, ela precisa compartilhar o seu testemunho.
revelar de onde o Senhor a tirou. Ela precisa demonstrar detestação contra o pecado. Ela precisa dizer, olha, antes eu mentia de forma tão fácil. Sabe, antes eu me prostituía. Antes eu via pornografia, mas agora eu odeio. Eu não quero mais viver isso, porque é exatamente isso que aconteceu com o povo de Nínive. Eles se revoltaram, eles se converteram do mau caminho do seu coração e da violência que existia nas mãos deles. E eles estavam se convertendo de pecados reais e verdadeiros. Não existe pessoas que se converteram a Cristo Jesus ou que se dizem converter a Cristo Jesus e ainda amam os seus pecados e não odeiam os seus pecados. Ou não lutam contra os seus pecados. Não existe. Porque todos que se dizem crentes não amam mais os seus pecados. Eles odeiam, eles lutam contra os seus próprios pecados. Não vivem mais com a mente endurecida por causa do pecado. Os crentes verdadeiros lutam e abandonam o pecado. Porque foi para a liberdade que nós somos chamados em Cristo Jesus. Meus irmãos, de onde Deus te tirou? Você pode fazer esse exercício hoje, depois do culto. Olha, eu vivi uma vida assim, mas o Senhor me tirou do pecado. Esse é o maior testemunho. Esse é o maior testemunho. Deus me tirou da inveja. Deus me tirou do ciúme. Deus me libertou e Deus me continua me libertando. Eu tenho as minhas lutas. Porque arrependimento verdadeiro no crente é contínuo e constante. Todos os dias, eu e você precisamos abandonar pecado. E agora a minha pergunta para você aqui hoje. O que o Senhor está lhe chamando para você se arrepender hoje? Quais são os pecados que você precisa abandonar? Qual? Que os ninivitas creram e se arrependeram dos seus pecados, a fim de fugirem da ira de Deus. Olha para o verso 9. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. O arrependimento verdadeiro busca refúgio no Senhor Jesus Cristo, sabendo que só o sacrifício de Cristo Jesus pode livrá-lo da ira vindoura. Meus irmãos, João capítulo 3, verso 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja, perceba, meus irmãos, perceba, meu amigo, perceba, minha amiga, se você está longe de Cristo, você já está condenado, e a ira de Deus repousa sobre o Senhor, mas hoje é dia de você se refugiar em Cristo Jesus, porque toda a ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus. E é exatamente isso que os ninivitas estavam temendo. Olha, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Quem sabe ele mude de ideia e a ira de Deus não caia sobre nós. Porque é isso que João diz, capítulo 3, que o Senhor não veio julgar o mundo, mas veio salvar. Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Você já está condenado se você estiver sem Cristo. O arrependimento verdadeiro não busca refúgio em si mesmo. Não busca refúgio nas suas obras, mas busca refúgio somente em Cristo Jesus. Sabendo que só o sacrifício de Cristo pode livrá-lo da ira vindoura. Amigo, meus irmãos, essa é a mensagem mais importante que você pode ouvir. É a mensagem do Evangelho. A ira de Deus. Você pode estar sendo condenado por Deus se você não se arrepender dos seus pecados hoje. A mensagem mais importante é essa. Não é um emprego,
não é um salário alto, não é um casamento, não é uma casa, não é um carro. Mas a mensagem mais importante é que o Senhor Jesus Cristo recebeu toda a ira do Senhor, do seu Pai, na cruz do Calvário. E através de Cristo nós podemos receber graça do Senhor e misericórdia. E veja o verso 10. A misericórdia de Deus então é revelada para Nínive mediante o arrependimento. A misericórdia de Deus é derramada, a graça de Deus é derramada para os que se arrependem dos seus pecados. Segunda Crônica 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento dos pecados é uma confiança total que só Deus pode fazer. É uma confiança que só Ele pode tirar alguém do pecado e debaixo da ira. Só. Os ninivitas não estavam confiando em si mesmos e nem nas suas obras. Eles não estavam apenas jejuando, lamentando da boca para fora. Não. Houve um quebrantamento real e verdadeiro. Meus irmãos, o arrependimento é um quebrantamento real e verdadeiro. É abandono de pecado real e verdadeiro. Não é só de boca para fora. Não é só dizer que se arrependeu e não abandonar. Provérbios, capítulo 28, verso 13 diz: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Se você encobre as suas transgressões, os seus pecados, você não encontra refrigério para sua alma, você não encontra misericórdia, mas o que as confessa e abandona alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Então, meus irmãos, hoje é dia de você se arrepender dos seus pecados e encontrar misericórdia. Se você ainda não crê em Cristo e não se arrependeu dos seus pecados de forma profunda e verdadeira e real, hoje é dia de você parar de cobrir, de esconder o seu pecado. E veja, algo interessante aqui, meus irmãos. Eu li 2 Crônicas. 2 Crônicas fala para o povo de Deus. O povo de Deus. Se meu povo se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e vou sarar sua terra. Nós, como povo de Deus, precisamos constantemente nos arrepender dos nossos pecados. Não é só os descrentes que precisam de arrependimento. Eu e você precisamos sempre nos arrepender para que a gente desfrute mais e mais da misericórdia do Senhor. E se você não é crente, se você ainda não confia no Evangelho, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar e abandonar, porque é isso que Provérbios 28:3 diz: aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Porque quando nós confessamos, nós nos arrependemos, nós deixamos de encobrir os nossos pecados e agora nós estamos abertos querendo: Senhor, me perdoa. E nós estamos abandonando o pecado, e hoje é dia de você abandonar os seus pecados e alcançar misericórdia em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos ser obedientes, ter um coração em obediência ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor na pregação da palavra de Deus, que somente a pregação que vai gerar fé e arrependimento, e somente o arrependimento que vai nos proporcionar vivermos debaixo da misericórdia mais e mais profunda no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nós precisamos da Sua palavra. Nós precisamos, ó Deus, ser levados ao arrependimento verdadeiro, Senhor. Nós precisamos da graça do arrependimento. Nós precisamos, Senhor Jesus, da pregação fiel da Sua palavra, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, porque nós precisamos, ó Deus, ser levado ao arrependimento todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa lançar luz sobre as nossas trevas, para que possamos nos arrepender a cada dia e a cada momento, Senhor. Que o Senhor nos ajude, como povo de Deus, a ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E, ó Deus, e aqueles que ainda não têm fé verdadeira, Senhor, que hoje seja o dia, Senhor Deus, que a fé verdadeira, Senhor Deus, pelo poder da Sua palavra, possa ser gerada, Senhor Deus, nos corações, ó Pai, para a glória do Senhor. Que haja abandono de pecados, ó Deus, e que mediante o abandono dos nossos pecados o Senhor seja glorificado, Senhor Deus. Senhor, nos torna uma igreja mais santa, piedosa e amorosa, Senhor Deus. E nos ajuda, Senhor, a cada dia a buscar a Sua face, para que possamos, ó Deus, viver uma vida debaixo da Tua vontade, ó Deus. E essa é a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém.